Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não fechem suas Bíblias, deixem abertas aí, os irmãos podem assentar-se. O texto que nós lemos aqui fala sobre quem nós somos e por que nós somos. Quem nós somos e por que nós somos. Esse texto fala: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. Para quê? Aí diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esses. E por que nós somos esses? Por que nós somos nação santa? Nós fomos chamados para proclamar as virtudes, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, você tem um propósito. Você tem um propósito estabelecido por Deus. Eu tenho um propósito estabelecido por Deus. Nós, como igreja, temos um propósito estabelecido por Deus. Qual é o propósito? A fim de proclamardes as virtudes, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, eu gostaria de nessa manhã falar sobre um magnífico Deus, sobre um magnífico Deus. Eu gostaria que nós aqui nos maravilhássemos por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. Meus irmãos, nosso Deus é tremendo. Se nós pegássemos um manual de teologia e fizéssemos a seguinte pergunta: quem é Deus? O manual diria mais ou menos o seguinte: Deus é espírito pessoal, perfeito, santo e imutável, que em amor, graça e bondade criou, sustenta e governa todas as coisas. Então o manual diria isso: Deus, espírito pessoal, santo, eterno e imutável, que em amor, graça e bondade criou, sustenta e governa todas as coisas. E realmente é uma ótima descrição, só que vai muito além. Vai muito além. Meus irmãos, quando nós vamos conhecer a Deus, nós conhecemos a Deus a partir dos seus atributos e a partir dos seus feitos. O que são atributos? Coisas próprias de um ser. Por exemplo, o atributo do homem é a masculinidade. É próprio do homem, masculinidade. O atributo da mulher, feminilidade. É próprio da mulher, a feminilidade. Então, assim como o homem tem coisas que são próprias a ele, e a mulher tem coisas que são próprias a ela, existem coisas que são próprias a Deus. São seus atributos. A gente pensa nos atributos de duas formas. Os atributos absolutos: onipotência, só Deus é, isso é absoluto dele. Onisciência, só Deus é absoluto dele. Onipresença, só Deus é. Eternidade, só Deus é eterno. Então há atributos que são absolutos, só Ele tem. E tem um segundo grupo de atributos que são chamados de comunicáveis, coisas que Ele é e que Ele comunica à sua criatura. Por exemplo, Deus é amor, e Ele comunica aos homens este amor. Você tem a capacidade de amar. Deus é bom, e Ele comunica aos homens a sua bondade. Você tem capacidade de fazer coisas boas. Deus é santo, e Ele comunica ao seu povo a sua santidade. Então, meus irmãos, Deus é magnífico. Nós conhecemos a Deus pelos seus atributos. Tem atributos absolutos, só Ele tem e mais ninguém. Tem atributos comunicáveis que Ele transmite às suas criaturas. E no meu pensamento, eu penso assim: além desses atributos, tem um terceiro grupo, que na minha ótica, eu penso assim: são os atributos desconhecidos. Meus irmãos, eu creio que tem coisas em Deus que nós não conhecemos, teólogo nenhum conhece, e que a gente vai passar a eternidade no céu e a gente não vai conseguir conhecer tudo. Os atributos desconhecidos. Deus é
tremendo. E o texto está dizendo que Ele nos salvou para proclamarmos as suas virtudes, proclamar a sua grandeza. E eu gostaria de pensar com vocês, por que Deus quer que nós proclamemos as suas grandezas? Por que Deus quer que nós proclamemos as suas virtudes? E eu gostaria de alcançar a mente dos irmãos para, a partir da mente, alcançar o seu coração. E eu só posso alcançar a sua mente se eu te fizer pensar. Então vou fazer uma pergunta. E a pergunta pode ser um pouco forte, mas é só para te fazer pensar. Por que Deus quer que nós anunciemos as suas grandezas? É narcisismo? Sabe o que é narcisismo? Mitologia grega fala sobre um homem chamado Narciso, que ele se achava muito belo, e ele ficava o tempo inteiro vendo o rosto dele no rio, até que ele cai no rio e se afoga. Daí cunhou a expressão narcisismo, aquela pessoa que é muito voltada para si mesma. Veja bem, Deus quer que nós anunciemos as suas grandezas, porque Ele é voltado a si mesmo? Não, com certeza não, a gente vai ver isso na Bíblia. Seria exibicionismo? Um exibicionismo divino? Já viu uma pessoa quando entra na academia? Rapazote entra na academia, aí depois de um mês pegando peso, ele chega até você, puxa a manga da camisa e fala: rapaz, eu fui trocar a lâmpada em casa. Não é assim que o rapaz faz? O que é isso? Exibicionismo. A moça, quando ela é muito bonita, ela tem aquelas partes do corpo que ela acha mais bela, e às vezes ela pratica um exibicionismo que chega a ser inconveniente. Veja bem, Deus quer que nós anunciemos as suas maravilhas por exibicionismo? De jeito nenhum. Deus não é assim. Eu gostaria de pensar com vocês, por que Deus quer que nós anunciemos as suas maravilhas? Antes disso, leiam comigo 2 versos da Bíblia. Abre aí em Jó. Se você abrir no meio da Bíblia, você vai encontrar Jó, vai encontrar Salmos. Antes de Salmos, o livro de Jó. Jó capítulo 5. Jó capítulo 5. Observe o versículo 9. Jó capítulo 5, versículo 9. Diz assim: Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Meus irmãos, nós fomos chamados para proclamar as virtudes, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Jó está dizendo que ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar. O salmista, no capítulo 40, versículo 5, ele fala que quis anunciar as maravilhas de Deus, mas percebeu que eram mais do que se pode contar. Meus irmãos, olhe as maravilhas do Senhor. Nós conhecemos a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Eu fico admirado com o corpo humano, uma máquina perfeita. Meus irmãos, por dentro de nós passa 3 coisas: veias, artérias e vasos sanguíneos. Para que servem essas veias, essas artérias, esses vasos sanguíneos? As artérias é por onde passa o sangue com oxigênio. Então o coração manda para o pulmão passa por todo o corpo o sangue com oxigênio. Isso é artéria. Pela veia, o sangue sem oxigênio volta ao coração para fazer esse ciclo de novo. Olha que coisa grandiosa que Deus fez. E para que servem os vasos sanguíneos? Os vasos sanguíneos servem para irrigar todo o corpo, levando oxigênio a todo o nosso corpo. Deus faz coisas maravilhosas, grandiosas, coisas que nós não conseguimos alcançar. Provérbios capítulo 25, versículo 2, diz que a glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é descobrir essas coisas. A glória de Deus é encobrir os mistérios.
A glória dos reis é esquadrinhar, é conhecer, é descobrir esses mistérios. Meus irmãos, nosso Deus é tremendo. E a pergunta que nós precisamos ter em nossa cabeça: por que Deus quer que as suas maravilhas sejam anunciadas? Veja só, Ele antes de nos criar, Ele já era cheio de glória. Ele não nos criou para aumentar a glória dele. Ele sempre foi cheio de glória. Eu gostaria de pensar com os irmãos a partir da palavra. Eu gostaria de trazer 3 passagens na Bíblia, onde nos leva a perceber por que Deus nos leva a anunciar as suas maravilhas. Em primeiro lugar, abram comigo em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 5. Tem uma passagem ali que é rica. 1 Samuel capítulo 5. Veja que maravilha que acontece aqui. 1 Samuel, você estava em Jó, é só ir para trás. Esther, Neemias, Esdras, 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Reis, 1 Reis, 2 Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 5, leia a partir do versículo 1, diz assim. 1 Samuel 5, a partir do verso 1, diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Veja bem, o que o texto está nos dizendo? O contexto é o seguinte: houve uma guerra entre Israel e os filisteus. Israel levou a arca. Os filisteus venceram Israel e tomaram a arca do Senhor. E aí os filisteus levaram a arca do Senhor para a sua terra e colocaram a arca do Senhor dentro do templo do Deus dos filisteus, que se chama Dagom. A ideia era a seguinte: para mostrar que Dagom é maior do que o Senhor. Dagom deu vitória para os filisteus, enquanto que Israel perdeu, mesmo tendo a arca. Mas acontece o seguinte: no outro dia, quando o sacerdote entra no templo, ele percebe que o ídolo Dagom, aquela divindade que eles criaram, estava caída diante da arca. Bom, acidente acontece. É a lei da gravidade, as coisas podem cair. Então o sacerdote pegou o ídolo e colocou em pé de novo. No outro dia ele volta e ele percebe o seguinte, que aquele ídolo está caído de novo, a cabeça cortada e as mãos também. Meus irmãos, por que Deus faz maravilhas? Qual é o objetivo de Deus aqui? Eu gostaria de pensar com os irmãos o seguinte: o que os filisteus estavam fazendo eram 2 coisas. Primeira, querendo subordinar Deus aos seus deuses. Segunda, querendo levantar outros deuses diante do Senhor. Quando ele coloca a arca do Senhor no templo de Dagom, está subordinando o Deus Todo-Poderoso ao Deus dos filisteus. Quando o Deus cai, Dagom cai, e eles levantam, está tentando erguer deuses diante do Senhor. Por que Deus fez com que aquele ídolo caísse? E por que Deus fez com que a cabeça e as mãos daquele ídolo fossem arrancados fora? Meus irmãos, Deus faz maravilhas para nos libertar dos deuses falsos que levantamos diante dele, para nos libertar dos deuses falsos em quem nós colocamos as nossas confianças, em quem nós colocamos as nossas esperanças. Nós estamos constantemente tentando levantar deuses diante do Senhor e querendo que o nosso Deus seja subordinado aos deuses que nós levantamos. Por exemplo, o Deus da política.
Meus irmãos, o quanto que nós queremos que o nosso Deus se submeta às nossas políticas. Então nós levantamos um determinado partido, um determinado presidente, e nós dizemos: agora o mundo vai melhorar. Agora o mundo vai dar certo. O início do século passado começou cheio de esperança, porque era a época da modernidade. E com todo aquele negócio do positivismo, do iluminismo, a ideia é de que o homem, pela educação, o homem, pela sua evolução cultural, conseguiria resolver os problemas da humanidade. E o que o homem descobre? Logo no início do século, no primeiro e um quarto de século, tiveram 2 grandes guerras mundiais. O que estava acontecendo? O Deus que o homem havia levantado caiu por terra. O homem achava que não precisava de Cristo, que o homem sozinho conseguia resolver os seus problemas. Deus, política, cai por terra. E aí nós começamos a levantar uma bandeira de educação. O que a sociedade precisa? Sociedade precisa educação. Então a gente tem que pegar as crianças e colocar nas escolas. Criar maneiras de matar mais pessoas de uma forma mais rápida. Os deuses caem diante do Senhor. Caem com as mãos arrancadas. Caem com a cabeça cortada. Mas, meus irmãos, pensemos o seguinte: não apenas nesse sentido, nós levantamos deuses pessoais diante do Senhor. Nós queremos servir o Senhor a partir das nossas condições, a partir daquilo que nós queremos que o Senhor faça por nós. Então eu sirvo a Deus se me der um bom casamento. Eu sirvo a Deus se me der um bom salário. Eu sirvo a Deus se me der uma boa condição de emprego. Para pensar. Essas coisas caem diante do Senhor. Napoleão, ele foi alguém que tentou ser um conquistador mundial. Ele varreu a metade da Europa com sangue. E Napoleão, então, ele é preso. E ele fica exilado numa ilha. Napoleão começa a estudar sobre Jesus Cristo. E veja o que Napoleão então diz: com todos os meus exércitos e generais, por um quarto de século, não consegui subjugar nenhum único continente. Esse Jesus, sem as forças das armas, sem disparar um único tiro, vence povos e culturas há mais de 1800 anos. Napoleão está percebendo que o seu Deus estava caindo diante dele. O seu Deus estava caindo diante de Cristo. Napoleão foi um conquistador militar. Foi dono de um grande exército. Ele começou a varrer quase que toda a Europa com sangue. E qual era o objetivo dele? Governar. Napoleão é vencido. Napoleão está exilado numa ilha. E Napoleão começa a estudar sobre Jesus. E ele então fala: puxa, eu com todo o poderio militar que eu tinha, com todas as guerras que eu fiz, eu passei 25 anos no poder. Eu não consegui subjugar nenhum continente. Jesus Cristo sem exército, Jesus Cristo sem armas, Jesus Cristo sem disparar um único tiro, Jesus Cristo conquista povos e culturas há mais de 1800 anos. Precisamos entender isso. Deus faz maravilhas para que nós não levantemos deuses falsos diante dele. Só o Senhor por si só é suficiente. Eu li um livro essa semana e o livro me abençoou falando o quanto que Jesus é incomparável. Pense bem, o quanto que o Deus Todo-Poderoso é incomparável. E o livro dizia: Jesus ficou ao lado da adúltera quando todos queriam apedrejá-la. Jesus perdoou a Pedro quando o próprio Pedro se condenava. Jesus elogiou a viúva pobre quando todos ignoravam aquela viúva. Jesus resistiu ao diabo quando todos teriam caído em tentação. Jesus prometeu o paraíso ao criminoso quando todos desejavam que o criminoso fosse para o inferno. Jesus fugiu do sucesso quando todos queriam fazê-lo rei. Jesus amou os pobres quando todos amavam as riquezas. Jesus se calou diante dos que ofendiam quando todos o injuriavam.
Jesus morreu na cruz quando todos festejavam a Páscoa. Jesus ressuscitou da morte quando todos achavam que ele estava derrotado. Meus irmãos, Jesus é incomparável. O nosso Deus é incomparável. Nós não podemos levantar outros deuses diante dele. Nós precisamos fugir da tendência do nosso coração de colocar a nossa vontade em combate com o Deus Todo-Poderoso. Resistir à voz do Senhor, resistir ao agir do Senhor. Meu amigo, você está aqui nessa manhã porque Deus quer que você conheça um pouco das maravilhas dele. E Deus está querendo lhe dizer o seguinte: não tente subordiná-lo aos seus desejos. Não tente subordinar o Senhor aos seus pensamentos. Não tente levantar outros deuses diante do Senhor. Esses deuses caem por terra. Mas gostaria de ir adiante. Segundo lugar, abram comigo, por favor, em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Essa é aquela passagem onde Elias está em combate contra os profetas de Baal. E Elias, nesse combate contra os profetas de Baal, ele diz ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Mas se Baal é Deus, sirva Baal. Elias então vai desafiar os profetas de Baal da seguinte forma: os dois, Elias e os profetas de Baal, cada um faria um sacrifício. Elias ao Deus Todo-Poderoso, os profetas de Baal fariam um sacrifício a Baal. E Elias fala: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus que deve ser adorado. Deus ali vai mandar fogo, Deus ali vai fazer maravilhas. Com qual objetivo que Deus faz essas maravilhas? Meus irmãos, para libertar a muitos que estão enganados, confundindo as verdades do Deus vivo com as mentiras dos deuses mortos. Deus fará essa maravilha para que muitos que estão enganados, confundindo as verdades do Deus vivo com as mentiras dos deuses mortos. Eu gostaria que você observasse comigo aqui o seguinte versículo. Olha o verso 21. Diz assim: então Elias se achegou ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguia Baal. Porém o povo nada lhe respondeu. Veja bem, diante do desafio que Elias faz, o povo se cala. Por qual razão que o povo se calou? Por que o povo não se posicionou de uma vez? O povo estava indeciso. O povo estava indeciso. O povo não tinha segurança de quem realmente é Deus. O povo queria servir Baal, queria servir o Senhor. O povo não queria trocar Baal pelo Senhor, não queria trocar o Senhor por Baal. Sabe quando você vai comprar um carro? E você quer comprar um carro para a sua família? E aí você pensa num carro sedã? E aí você pensa no sedã 1.4? Ou você pensa no sedã 1.6? E aí você pensa o seguinte: olha, esse tem mais espaço no porta-malas, só que esse tem mais espaço interno. O que você está falando? Sobre vantagens e desvantagens de cada um. Aí você fala: esse é mais econômico, só que este é mais potente. No fundo, você está trocando 6 por meia dúzia. Ambos têm vantagens e ambos têm desvantagens. Por isso que você fica indeciso, não é verdade? Porque se um só oferecesse vantagem e o outro não oferecesse nada, você já saberia o que você queria. O povo ali estava achando que entre Baal e o Senhor Todo-Poderoso era 6 por meia dúzia. O povo estava achando que Baal tinha algo para oferecer e que Deus não oferecia tanto. Então Elias vai propor um desafio. Elias vai dizer: vamos ver se Baal tem algo para oferecer e vamos ver o que o Senhor tem para oferecer. Por que Deus faz maravilhas? Deus faz maravilhas para que muitos que estão enganados entre o Deus vivo e o Deus morto perceba que o Deus Todo-Poderoso é o Senhor dos Exércitos, é Jesus Cristo, aquele a quem nós servimos.
Observe o que acontecerá então. O texto abaixo vai nos dizer o seguinte, olha o verso 26 e 28. Verso 26 diz assim: tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Verso 28. Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem o próprio sangue. Meus irmãos, vejam bem como é que está acontecendo o desafio que foi feito. Já que Elias propôs esse desafio, os profetas de Baal vão oferecer o sacrifício. Eram 850 profetas. E o que eles fazem? Eles preparam o sacrifício e eles de manhã até meio-dia. Vamos fazer de conta que esse de manhã começou 8 horas? De 8 horas até meio-dia, 4 horas. Eles passaram horas. O texto fala que eles se movimentavam e pulavam diante do sacrifício. E eles clamando, eles começaram a se retalhar, derramar sangue. Literalmente, eles deram sangue pela sua divindade. Só que o texto fala que não houve voz, não houve resposta, não houve reação alguma. O que nós estamos percebendo? Eles tentavam ajudar a sua divindade. Eles tentaram ajudar com seus gritos. Eles tentaram ajudar com seus pulos. Eles tentaram ajudar se cortando. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão. É interessante, e chega a ser um tapa no rosto, que eles estão dispostos a fazer por um Deus morto o que muitos não estão dispostos a fazer pelo Deus vivo. Para pensar nisso. O que eles fizeram pelo Deus morto deles é muito além do que as pessoas às vezes fazem pelo Deus vivo. Eu ouvi uma frase que eu achei interessante. Nessa frase dizia o seguinte: as pessoas dizem que querem tocar as vestes de Deus, que querem ver a face de Deus. As pessoas dizem que querem sonhar os sonhos de Deus, mas não estão dispostas nem a levantar de manhã para ir para a escola dominical. Elas falam que querem ter grandes experiências com Deus, mas não estão dispostas a participar de uma reunião de oração. Elas falam que querem ter intimidade com Deus, mas não estão dispostas a buscar a Deus no seu quarto secreto. Enquanto que aqueles profetas de um Deus morto, eles literalmente davam sangue, literalmente pulavam, passavam horas e se retalhavam. Eu gostaria de pensar com vocês o seguinte: o povo ali em volta, comportamento é contagioso. Guarda isso no coração. Comportamento é contagioso. O povo ali em volta, quando via essa dedicação daqueles profetas, percebem por que eles achavam que Baal era alguma coisa? Porque eles viam que aqueles profetas se davam por Baal. Aqueles profetas pulavam por Baal. Aqueles profetas se faziam sacrifícios por Baal. Então o povo pensava: olha, tanta vibração, tanta dedicação, 850 homens agindo assim, é porque deve acontecer alguma coisa que os faça agir assim. Meus irmãos, se as pessoas vissem em nós dedicação pelo Senhor, vibração pelas coisas de Deus, entrega pelo Senhor, pode ter certeza que elas seriam contagiadas pelo nosso comportamento. Precisamos vibrar pelo Senhor. Infelizmente, eles faziam por um Deus morto o que talvez muitos não queiram fazer pelo Deus vivo. Mas o que acontece? Eles não têm resposta. Agora chega a vez de Elias. O que Elias vai fazer? Elias vai dificultar. Elias fala que o sacrifício que ele preparou era para cavar em volta, fazer um grande lagar em volta. E Elias fala que era para encher de água, que era para alagar aquele sacrifício. Veja, ele está querendo que Deus responda com fogo, mas ele enche de água. Concordam que ele está dificultando?
Enquanto que os profetas de Baal tentavam facilitar para o Deus Baal, Elias está dificultando para o Deus Todo-Poderoso, está jogando água. Pensa numa coisa comigo, nós nunca devemos provar o Senhor, nunca devemos provar o Senhor. Quando a Bíblia fala, provai e vede que Deus é bom, a Bíblia está falando para provar do Senhor, e não para provar o Senhor. Percebe a diferença? Provar do Senhor, e não para provar o Senhor. Mas se nós não devemos provar o Senhor, por que Elias está enchendo o sacrifício dele de água? Por que Elias manda cavar um buraco em volta e encher de água? Nós não devemos provar o Senhor, mas nós devemos provar a nossa fé no Senhor. Meu irmão, eu não posso provar a Deus, mas eu tenho que provar a minha fé em Deus. Até onde que eu estou disposto a crer no Senhor? Meu irmão, até onde que eu creio que Deus realmente responde a minha oração? O tempo que eu dedicar a orar vai mostrar se eu realmente creio. Até onde que eu creio que Deus abençoa quem se envolve com Ele? A minha entrega nos meus dízimos e nas minhas ofertas vai mostrar até onde que eu creio nisso. Até onde que eu creio que Deus abençoa quem vive uma vida longe do mundo? Até o momento que eu me afastar do mundo vai mostrar que eu creio nisso. Guarda no seu coração, nós não devemos provar a Deus, mas nós devemos provar a nossa fé em Deus. Você realmente crê no Senhor? Você realmente crê? Por que não entregou sua vida a Jesus Cristo ainda? Não é provar a Deus, é provar a sua fé. E provando a sua fé, você vai dizer como salmista: provai e vede que Deus é bom. Você vai provar do Senhor. O que acontece então, meus irmãos? Observe, por favor, o verso adiante. O verso 33 diz assim, desculpa, é um pouquinho adiante. É o verso 37. O 36. 36 diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Veja bem, o que Elias faz? Elias apenas ora. Elias apenas ora. Os outros pulavam, Elias apenas orou. Os outros manquejavam, Elias apenas orou. Os outros se retalhavam, Elias apenas orou. Eu tiro aqui algumas lições. Primeira lição que eu tiro é a seguinte: se você precisa novidades, se você precisa criar coisas, se você precisa fazer piruetas na sua adoração, talvez inconscientemente você está admitindo que a sua fé é morta, que a sua espiritualidade é morta, que o seu culto é morto, que a sua visão de Deus é morta. Não precisa de nada disso. Elias apenas orou. Meus irmãos, nós não precisamos fazer nada mais do que confiar em Deus para que Deus haja. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas uma outra lição que eu tiro aqui é até onde que você confia na oração. Elias apenas orou. E aí o Novo Testamento lá em Tiago vai dizer que Elias orou, e porque ele orou ficou 3 anos e meio sem chover. E aí o Novo Testamento vai dizer que mais uma vez ele ora, e porque ele ora, passou a chover. Elias era um homem que confiava na oração. Confie na oração para que Deus manifeste as maravilhas dele na sua vida. Ore, clame ao Senhor. E para pensar comigo. Se diante da oração de Elias caísse um palito de fósforo aceso, vamos concordar que já foi um milagre?
Um palito de fósforo aceso, até porque naquela época não existia palito de fósforo. Um palito de fósforo aceso já teria sido um milagre. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: teria sido um milagre bem fajuto. Teria sido um milagre, desculpa a expressão, bem pé de chinelo. Concorda? Aí os profetas de Baal diriam: olha, o seu Deus respondeu, mas essa resposta aí significa nada. Um palito de fósforo, uma faísca. O texto fala que Deus mandou fogo. E se você perceber, o texto fala que o fogo consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra, consumiu a terra e bebeu a água que tinha no buraco. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. O nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Quer ouvir algumas maravilhas? Nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos pecadores perdidos, hoje somos salvos e santificados pelo sangue de Cristo. Nós éramos mortos em delitos e pecados, hoje nós temos vida e vida em abundância. Nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. Eu vou lhe dizer o seguinte: o Deus que eu creio é um Deus que cura câncer. O Deus que eu creio é um Deus que restaura casamentos. O Deus que eu creio é um Deus que transforma vidas. O Deus que eu creio é um Deus que salva pecador. A grande pergunta é: nós cremos nesse Deus todo-poderoso? Nós realmente confiamos nesse Senhor? Por que Deus opera maravilhas? Para que aqueles que estão indecisos, para que aqueles que estão confundindo o Deus vivo com os deuses mortos, tenham seus olhos abertos para perceber a grandiosidade de Deus. Meu amigo, você vai ali fora, você vê aquele sol, você vê aquele dia, e sabe o que a palavra do Senhor diz? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Terceiro e último lugar, aqui a gente encerra. A última passagem eu creio que é a mais conhecida de todas. É aquela passagem onde Jesus está andando sobre as águas. É Mateus capítulo 14. E nessa passagem, a Bíblia fala que os discípulos estavam dentro do barco. Por que eles estavam dentro do barco? Porque Jesus tinha mandado eles entrarem no barco e seguir para o mar. Jesus sabia o que iria fazer. E de repente, o texto fala que na tempestade, as águas revoltas, eles percebem Jesus andando por sobre as águas. E eu volto a perguntar: por que Jesus fez isso? Exibicionismo? Para ele mostrar que podia andar sobre as águas? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque se Jesus quisesse mostrar a sua glória, ele não teria nascido da manjedoura, ele não teria vindo em humilhação. Por que Jesus está ali andando sobre as águas? Jesus quer mostrar para os discípulos que aquilo que estava afligindo os discípulos, aquelas ondas, estavam debaixo dos pés de Jesus. Meus irmãos, Deus faz maravilhas para mostrar que aquilo que nos aflige está debaixo dos pés dele. Mas tem algo que para mim é ainda mais grandioso. Jesus não apenas está andando sobre as águas, Jesus está indo ao encontro dos discípulos. Esse Deus que opera maravilhas, ele vem ao encontro do seu povo. Esse Deus todo-poderoso vem ao encontro de nós. O salmista, quando ele fala: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Imediatamente ele responde: meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele está preocupado com o monte, aí ele fala: o meu socorro vem do Senhor que criou o monte. Aquilo que nos aflige está debaixo dos pés do Senhor, e ele vem ao nosso encontro, ele vem ao nosso barco, ele vem para nos trazer paz, ele vem para nos tranquilizar, ele vem para operar salvação em nosso meio. Meus irmãos, ter essa consciência deve despertar em nós o que despertou em Pedro. Quando Pedro percebe que Cristo está vindo até ele, quando Pedro percebe a grandeza de Cristo, quando Pedro percebe que Cristo ele está manifestando grandeza para salvá-lo, Pedro fala: Senhor, eu quero ir ter contigo.
Se o Senhor com essa grandeza vem até mim, depois da oração com pós-lúdio e oração silenciosa, o culto estará encerrado. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e queremos agradecer a Ti, ó Pai, pelo culto que foi prestado. Quero clamar ao Senhor para que abençoe esse dia, Pai, que nós possamos viver de um modo digno de Ti, e o culto que teremos à noite, que o Senhor se agrade em manifestar a Tua presença no nosso meio e de também falar a nós. Despeça-nos em paz para os nossos lares. É a nossa oração em nome de Cristo, ó Deus. Amém, Senhor.